Bom, realmente está ficando pequeno aqui, né, para a palestra. Mas no próximo ano, né, na próxima palestra, nós vamos procurar realmente um lugar maior, que possa, né, caber mais pessoas, mas por hoje nós vamos ter que nos sacrificarmos um pouco. O assunto é construir a própria vida. Eu tenho observado, pela minha experiência de consultor de empresa, de terapeuta do comportamento, que parece que nós somos condenados à busca. Eu tenho sentido assim que as pessoas estão buscando e sempre buscando. E o mais grave é que buscando e ninguém sabe direito o quê, mas está buscando. O rico está buscando, o pobre está buscando, o poderoso está buscando, o doente está buscando, o são está buscando, e parece que há uma ânsia daí, né? Quer dizer, eu tenho percebido que a maior doença da nossa sociedade é a ansiedade. E é uma ansiedade de busca. E parece que as pessoas não sabem direito o que é que estão buscando. E parece que você é treinado, né? Eu sinto que nós somos treinados para buscar e buscar constantemente. E é uma busca infrutífera, porque na hora que você consegue o carro 0 km, está faltando alguma coisa. E na hora que você consegue a casa própria, está faltando alguma coisa. E na hora que você casa, está faltando alguma coisa. E na hora que você tem filho, está faltando alguma coisa. E isso vai criando uma certa frustração. É porque a busca é uma coisa mental. É como se houvesse uma promessa a você desde que você nasceu. Uma promessa de que um dia você vai chegar, mas você está sempre de partida. E com isso você se impossibilita a não saborear o momento presente. Porque a busca é sempre de algo para depois, nunca é no presente. E quando você adquire alguma coisa, ou você consegue alcançar alguma coisa no presente, o vazio aumenta para com relação ao depois. E parece que nós somos treinados e aprendemos que construir a vida é buscar. É como se algo eu fosse achar. É como se eu fosse ganhar alguma coisa algum dia, né? Algum dia. Então é muito comum, né, a pessoa sempre achar que vai acontecer alguma coisa, ou catastrófica, né, ou boa com ela. E ela acaba nessa procura, na busca, ela se coloca numa postura passiva de espera. Eu tenho uma irmã, né, eu sempre cito o pessoal da minha família, uma irmã que é conhecida de todos. E é evidente que essa que eu cito mais é a que mais me batia quando era criança, né? É a que eu mais odeio lá. Mas ela tem uns 60 anos, 60 e poucos anos, e ela foi muito mal casada, apanhava muito do marido e ficou viúva depois de um certo, né, depois de algum tempo. E é muito pobre, muita dificuldade, e toda vez que eu encontro ela fala, mas um dia eu ainda vou ser feliz. Um dia Deus vai me ajudar e eu vou ter muito dinheiro na vida. Você ainda vai ver. Quer dizer, então na verdade a busca é uma desculpa para eu não ser feliz. Essa sensação de espera, de que algo vai me acontecer, como se eu fosse uma pessoa inerme, passiva na vida, e que algo vai me acontecer, que o príncipe encantado vai aparecer, né? Que a Cinderela, que a bela adormecida vai me aparecer, que de repente um grande amor vai me acontecer. É um jeito, né, passivo de estar na vida, é um jeito assim, inerte de construir a própria vida. E atualmente eu tenho trabalhado muito com os verbos, né? E eu proporia para início da nossa reflexão na noite de hoje que a gente substituísse o verbo buscar pelo verbo construir. Há uma profunda diferença do que busca e do que constrói. A busca é uma sensação quase mágica, né? Um dia vai me acontecer, a construção ela é pesada. A construção ela te exige esforço, ela te exige determinação, ela te exige às vezes um certo enfado, mas a construção é algo que você faz acontecer. Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, então o primeiro equívoco no nosso coração, na nossa cultura, na nossa vida, é a atitude de um dia, e que alguns chamam de esperança e de fé em Deus, hein? Pior é isso. Um dia vai me acontecer, Deus vai me ajudar.
Deus, quer dizer, é sempre empurrando para o mundo de fora e, sobretudo, para Deus o destino da construção da minha vida, da minha própria subjetividade, do meu próprio ser sujeito. Então essa é a primeira consideração. Até que ponto que nós estamos predestinados, condenados a buscar, e há um elogio à busca, né? É difícil você sair dessa postura de busca porque há um elogio. Parece que é quase virtude de uma pessoa que está buscando. Inclusive nas escolas místicas, aquele que procura é chamado de buscador. Aquele que está procurando, né? Há uma diferença disso de quando você assume no nível do seu coração o verbo construir. Eu vou construir a minha própria vida. Então essa é a primeira reflexão. Transformar o buscar em construir. Aí já não há mais o que buscar. Eu vou determinar o que eu vou construir, como que eu vou construir. Então a primeira consideração é essa. Por isso que a palestra não é buscando uma vida qualitativa, não, é construindo a própria vida. Então o que é construir? Construir é transformar. Na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, como dizia Lavoisier. Quer dizer, então construir é transformar. E aí começam os primeiros princípios da construção. O primeiro princípio da construção. Para eu transformar, eu tenho que ter um altíssimo grau de aceitação do que eu sou, do que está me acontecendo e do que é. E aí vocês começam a ver o paradoxo, né? Começam a ver o paradoxo. Nos ensinaram que quem aceita a situação do jeito que está, que é acomodado. E eu digo, não, quando eu aceito o que está, tem uma possibilidade de eu transformar. Nós temos uma dificuldade tremenda em aceitar as coisas tais quais elas são. E, no entanto, o meu grande mestre, realmente o que eu tenho é o que eu sou, do jeitinho que eu sou. E nós temos uma birra, né? Eu já disse para vocês, uma vez uma pessoa me procurou dizendo, então, Roberto, eu queria a sua ajuda. Eu falei, mas qual que é o problema? Ele falou, eu estou muito perdido, eu estou precisando me encontrar. Eu falei, então já está resolvido, está aqui você. Ele falou, não é isso, eu estou querendo, eu não me acho, eu estou precisando me encontrar. Eu falei, não, você está aqui. Ele falou, mas então qual que é o problema? Eu falei, é que você já encontrou, mas não gostou do que você encontrou. Quando eu digo que eu estou me procurando, significa que eu estou procurando um outro que não sou eu. E essa é a grande dificuldade, porque tudo, né, desde criança, quando você é pequenininho, desde criancinha, que você nasce se aceitando integralmente. Você é o que você é. Você nasce tal qual você é. E há uma aceitação integral, por isso que eu me amo quando eu nasço. Que eu já sou tal qual eu sou e aceito. Mas a educação começa a te fazer a rejeitar a você próprio. Não faz isso, isso está errado, isso não pode. Aliás, a educação é transformar você em algo que você não é. Olha o seu jeito que você está fazendo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí você começa a ter aversão pela única pessoa que você não poderia ter aversão na vida, que é você. E eu tenho aversão a mim quando eu não aceito o meu corpo, quando eu não aceito os meus sentimentos, quando eu não aceito os meus defeitos, quando eu não aceito a minha idade, quando eu não aceito o meu destino, quando eu não aceito a minha história, quando eu não aceito os meus pais, quando eu não aceito a sociedade que eu estou, quando eu não aceito o país onde eu nasci, quando eu não me aceito. E alguém diz, mas a pessoa se aceitar, ela não muda. E eu vos digo, né? Se você não se aceitar, você não muda, você não constrói. Porque a construção não é eu virar algo que eu não sou, não é eu desejar algo que eu não sou, é eu pegar esse pouco que me foi dado, esse barro que me foi dado e transformar isso em algo melhor do que eu sou. Então, a menos que eu tenha uma aceitação integral do meu corpo, né? E é impressionante como a nossa sociedade, a primeira rejeição é ao seu corpo. Todos nós temos uma chamada disforia com relação ao próprio corpo. Se você gosta do seu corpo, eu gosto, só não gosto da minha careca. Eu gosto, mas não gosto da minha barriga. Eu gosto, mas não gosto dos meus seios. Eu gosto, mas não gosto da minha idade. Eu não gosto dessa ruga, eu não gosto.
Quer dizer, então eu gosto mais de mim, menos de mim, né? E essa é uma grande dificuldade, porque a sociedade ela dividiu as pessoas em bonitas e feias, em pessoas sadias e pessoas doentes, em pessoas normais e pessoas aleijadas, em pessoas... E aí você cria sempre dois polos dualistas de existência, né? Um maniqueísmo total, em que você sempre está num lugar e quer ser outro, né? E aí começa todo esse processo de que eu não gostaria de ser mulher, porque mulher é muito submissa, eu não gostaria de ser homem porque tem muito trabalho, eu não gostaria de ser brasileiro porque aqui nada presta. E aí você vai criando essa versão do corpo, e que é o primeiro passo da minha construção, né? O entendimento dessa minha rejeição ao corpo. Quer dizer, na rejeição ao corpo, depois eu começo a rejeitar os meus sentimentos. Quando eu sinto amor, eu sou bacana. Quando eu sinto amizade, eu sou bacana. Quando eu tenho assim um sentimento afetivo ou espiritual, eu acho bacana. Agora, quando eu tenho ódio, eu não gosto de mim. Quando eu tenho inveja, eu não gosto de mim. Quando eu tenho ciúme, eu não gosto de mim. Quando eu tenho mágoa, eu não gosto de mim. E aí você começa a dividir os sentimentos em bons e maus. Agora, os bons já estão transformados. Eu só posso construir a minha vida se eu transformar os meus sentimentos ditos negativos. Mas para eu transformar os meus sentimentos, eu tenho que aceitá-los inicialmente. Freud dizia, né, que todo o processo neurótico foi uma repressão dos seus sentimentos, dos seus desejos inconscientes. Quer dizer, e vai para o inconsciente. Quer dizer, então, na verdade, nós temos essa posição, né, de aprendizado desde criança. Os nossos pais, os nossos professores, as nossas igrejas, elas sempre te ensinaram a construir a sua vida de uma maneira moral. Você é isso e não deve ser isso. Então são pregações e mais pregações dizendo que você não presta e que você deve prestar. E ainda te aponta um modelo idealíssimo desse prestar. Você não presta e você vai ser perfeito. Um pai perfeito, uma mãe perfeita, um filho perfeito, um amigo perfeito. E de repente você está no fim da vida e frustrado com você mesmo. E conviveu a vida inteira com quem você não gostava. Então, na verdade, quer dizer, a primeira coisa na construção é a aceitação. E da aceitação do corpo, da aceitação dos sentimentos, vem a aceitação dos fatos. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, e não tem jeito. A família que você tem é a família que você tem. A morte que ocorreu na sua vida é a morte que ocorreu na sua vida. E as doenças são essas mesmo. E a inflação é essa, e o emprego é essa, e a perda do emprego é esse. Mas é muito difícil para nós entendermos. Porque a nossa loucura é a ansiedade, né? Quer dizer, essa aceitação dos fatos, do que é. E a gente não gasta esforço no sentido de aceitar. Ele fala, não, olha, eu concordo, mas isso eu não aceito. Mas isso que essa pessoa fez eu não aceito. Porque vocês acham que aceitar é concordar. Não, eu posso discordar, mas eu não preciso sofrer absurdamente a resistência do que é. Ou então eu tenho que gastar a minha vida na minha construção, acumulando energias para lidar com o que é, e não com o que eu gostaria que fosse. Nós gastamos energia demais na transformação do mundo. Nós gastamos energia demais para que as coisas não sejam. Então, diariamente, é como se você estivesse lutando contra o que é. É uma atitude constante de defesa com relação ao que é. E aí fica muito difícil eu transformar aquilo que eu não aceitei. Aquilo que eu não tive. Segundo passo, além da aceitação e na construção da minha vida, é que se as coisas são tais quais são, eu tenho que usar toda a minha energia para dar uma resposta criativa ao que é. Não adianta eu falar, eu perdi o emprego. Isso é o que é, e é. Agora eu tenho que começar a bolar um jeito de arrumar outro emprego. Um jeito de tirar partido daquilo. Os velhos mestres, né, sobretudo os mestres indianos, eles diziam o seguinte: toda adversidade é Deus. Todo sofrimento é Deus. Toda situação inadequada é Deus. O que eles queriam dizer isso? É que onde há o risco, há a oportunidade. A palavra crise em chinês é feita de dois pedaços, duas figuras. Uma que significa risco e outra que significa oportunidade.
Nós costumamos ver só os riscos do que acontece. Uma vez alguém perdeu um ente muito querido, né? Estava em luto e é natural que sofra, né? Porque o sentimento eu tenho que aceitar. E ela me disse, quando é que eu vou parar de sofrer com essa perda que eu tive? Eu disse, na hora que você aprender tudo que você tem que aprender com essa perda. Enquanto estiver faltando um pedaço para você aprender, você não vai, evidentemente, ficar livre desse sofrimento. Porque o sofrimento é um sinal. É um sinal que você está precisando aprender alguma coisa. O sofrimento só tem esse sentido. É o sentido de você aprender alguma coisa. Então, no caso da resposta criativa, na medida em que eu aceito o momento atual tal qual ele é, que é a única coisa que nós temos na vida é esse momento. Eu então vou transformar esse momento em alguma coisa. Eu vou dar uma resposta criativa. Mas aí que entra o principal empecilho à construção da nossa vida, que é o gosto pelo sofrimento. Gosto pelo sofrimento. É impressionante como a nossa cultura valoriza o sofrimento. Todos os exemplos da sociedade são exemplos ligados ao sofrer, né? Eu já falei isso com vocês e não custa repetir. Qual que é a mãe do ano? É aquela que mais sofreu. Passou fome, 10 filhos, sofreu, então toma um troféu. Toma. Eles nunca dão o prêmio de mãe do ano para aquela que vai à Europa todo ano, aquela que sofreu. E na verdade, então, quer dizer, há um gosto pelo sofrimento e as pessoas, elas têm a atenção quando estão sofrendo. Isso é muito comum. Eu me lembro quando eu trabalhava nos Carajás, né? Eu fiz um trabalho comunitário lá e cada dia eu jantava numa determinada casa. Eu estava fazendo um trabalho de comportamento na Vale do Rio Doce, em Carajás, e então o trabalho comunitário, cada dia eu jantava numa casa, numa família, que era um trabalho familiar. E aí eu me lembro que em algumas famílias eu notei isso muito. Eu chegava, o marido ainda não tinha chegado, então eu começava a conversar com a mulher, ela estava brincando, conversando. Na hora que ele batia a colar, ela fechava a cara. Começava a sofrer. E a reclamar, né? E aí eu descobri o seguinte, que a única forma dela ter atenção do marido era a reclamação. Esse negócio aqui, porque os meninos me deram um trabalho, porque teve esse negócio que ele mudava completamente. E isso tem uma origem na nossa infância, né? Quando você era criança, quando você era pequenininho. Quer dizer, quando você estava doente, toda a atenção era voltada para você. Aí é o dia que tinha maçã para você. Agora, quando você estava alegre, esse menino é insuportável. Você não presta de esperar, não sei o que ele está com cabeça. Então, na verdade, e aí nasceu essa figura em nós de que o sofrimento merece a nossa atenção. Ou seja, que o amor é proteção. E é claro que um campo de sofrimento, um campo de gostar do sofrimento, ele não é um campo propício à construção. Assim como para você fazer uma casa, né, construir uma casa, você precisa de um terreno seguro, um terreno bom, né, um terreno firme. Assim também, se você tem a cronicidade da insatisfação vital, fica muito difícil você construir. São pessoas que têm um certo pacto com a destruição. Nós temos duas pulsões fundamentais na nossa vida, né? Nós temos uma pulsão de Thanatos. Thanatos em grego significa morte. Desde a hora que você nasce, você tem uma pulsão para morrer. Por isso que você vai crescendo e se conduzindo para um dia morrer. É a pulsão da destruição, e essa pulsão é importante. É com ela que às vezes eu corto, é com ela que eu me separo, é com ela que eu destruo coisas para reconstruir, é com ela que eu lido com a destruição. Mas eu tenho também uma outra pulsão desde que eu nasci, que é a pulsão de Eros, do amor. Eros em grego é amor. É a pulsão erótica, é a pulsão da construção, a pulsão de vida, a pulsão da criatividade, da renovação, da mudança. Essas duas forças, elas têm que se equilibrar na nossa vida. Algumas pessoas se identificaram demais com a posição tanatológica, com a pulsão de morte. E assim como o rei Midas, tudo que ele pegava virava ouro, tem certas pessoas, tudo que ela pega começa a não prestar. Começa a ficar ruim.
o emprego que ela começou tem 2 dias aí, mas já está um inferno. É o curso que ela está fazendo, que ela chegou na faculdade, tudo aí, mas aquilo tudo é muito teórico. É o namoro que ela começa e de repente, esse cara não presta, essa moça não presta. Quer dizer, tudo. E aí é que é a figura da vítima. Quer dizer, construir a minha vida é primeiramente eu preparar o terreno da construção. Que terreno é esse? É o terreno da aceitação e da satisfação. Uma vez perguntaram a Paul Getty, né, que foi um dos homens mais ricos do mundo, perguntaram a ele, Paul Getty foi numa entrevista, né, na BBC de Londres, ele é americano, mas estava em Londres. A pergunta era, escuta, qual que é o seu segredo? O mundo inteiro quer saber o segredo de Paul Getty, o mais rico do mundo. Qual que é o seu segredo? O que que fez? Por que você é o mais rico do mundo? Ele disse que toda vez que eu percebia que as coisas estavam boas, eu mudava. Eu não espero as coisas piorarem para depois mudar. Foi o primeiro a formular, o primeiro filósofo a formular que o crescimento vem de uma satisfação e não da insatisfação. Mas nos falaram que o homem satisfeito é um homem morto, que o homem realizado é um homem morto. Não. A satisfação me leva a querer melhorar. E a insatisfação me leva à acomodação e à queixa, à reclamação. Então o primeiro princípio, né, da construção é esse. Sair do mundo da queixa e entrar no mundo do trabalho, do labor, do fazer, do acontecer. Perguntaram também a um grande músico, né? Também perguntaram a um grande músico, né? Eu acho que foi o Beethoven, não tenho certeza qual que era o segredo dele. E ele diz o seguinte, 10% de inspiração e 90% de transpiração. As pessoas têm a visão do artista como algo mágico. Algo que acontece assim, por acaso, e que vem do céu. Não, é batalha, tem que batalhar, tem que ir, tem que tentar, né? Eu adoro o Guimarães Rosas e eu consegui, assim, o livro onde tem vários escritos, manuscritos do Guimarães Rosas. Além de eu ter os livros dele, eu tenho um em que são os manuscritos dele. Ele acabava de fazer um determinado conto e depois ele, umas 30 vezes, ele relia o conto e cortava daqui, mudava a palavra, pegava, botava. Quer dizer, ele levava 10 vezes mais revendo o texto e mudando o texto e batalhando cada palavra e esmiuçando cada sentido 10 vezes mais do que o tempo que levou para escrever. Então, na verdade, a queixa, ela tem uma grande vantagem, né? Que você não precisa fazer nada. Né? A queixa você não precisa fazer nada. Você só diz que minha irmã não presta, que minha mãe fez isso, que olha o mundo que tá, olha o meu chefe, olha fulano, olha Beltrano. Então essa é a figura da vítima e que nós fomos chamados para sê-lo, né? Muitas vezes nós adotamos a postura da vítima. Uma postura derrotada, né? Uma postura assim de que nada pode ser feito. 100% do que está me acontecendo é responsabilidade do outro. É responsabilidade de alguém. E é claro que se eu vivo num mundo em que eu estou na relação com alguém, não tem jeito de eu pecar sozinho, como não tem jeito de eu errar sozinho, sempre é com alguém. Mas o pedaço que eu errei é só meu. E enquanto eu não assumir a responsabilidade dos meus sentimentos, dos meus elementos, não tem jeito de eu transformar e de construir. É claro que não tem jeito de ter um filho da puta sozinho, né? Sempre tem que ter dois. Fulano me passou a perna, mas você caiu, né? Fulano de tal me bate tem 10 anos e você deixa. Mas o que eu posso fazer? Quer dizer, então, na verdade, essa postura é uma postura que tem que ser muito trabalhada. Ela antecede à construção. Essa postura ligada ao sofrer e a justificar meu sofrimento pela sacanagem do outro. A justificar todas as minhas questões. É igual um professor, né? Que fala que o grande problema dele, ele adora dar aula, mas o grande problema são os alunos. As empresas que falam que estão ótimas, mas o grande problema é o cliente dela. É igual o aluno que diz que o grande problema dele é o professor. O filho é o pai o problema dele é o filho.
O marido acha que o problema dele é a mulher, e a mulher acha que o problema é o marido. E sempre a gente está atribuindo a outrem a responsabilidade pela minha incompetência de lidar com esse mundo e de transformar e de construir a vida. A vítima, ela tem uma capacidade incrível de diagnosticar o que não está bom na realidade. E uma incapacidade estrutural de apontar uma solução. Olha, Antônio Roberto, meu casamento realmente está péssimo e tal. Mas quem sabe você conversa com o seu marido, explica para ele, fala e coisa. Ah, isso eu me cansei de falar, tem 15 anos que eu falo. Deixa eu pensar outra solução. Quem sabe vocês fazem uma terapia de casal, aí ele não acredita. Quem sabe você faz a terapia, só você, porque você melhorando, o outro ou melhora ou não dá conta, né? Você sabe disso, se você ficar sadio, quem está do seu lado ou não dá conta ou melhora também. Ela fala, mas eu não tenho dinheiro, se eu pedir a eles, eu tenho. Ah, então tá bom a solução. Quem sabe você separa dele? Ah, eu não dou conta. Então quem sabe você suicida? A minha religião não permite. Na verdade, na nossa postura de vítima, nós não queremos a solução. Nós queremos ficar no sofrimento, justificar que não é a nossa responsabilidade aquele sofrimento e, sobretudo, nós queremos torturar o outro com o nosso sofrimento. E aí não tem saída. E isso é quando eu acho que a construção da minha vida é dada para outra. Hein? Então esse é o primeiro campo, né? É o campo de resolver a minha insatisfação vital. É impressionante como você é chamado para estar insatisfeito. Você entra num táxi, aí o taxista começa a reclamar da vida. E aí você também começa a reclamar da vida. E aí você fala. E a coisa chega num nível tal que bacana é quem reclama mais. E uma vez alguém começou a reclamar e eu falei assim, olha, eu não quero ficar reclamando. Aí ele falou, ah, talvez você é um alienado. Quem não reclama é que está errado, parece que esse cara é alienado. Não, a reclamação é a maior fonte de acomodação que eu conheço. A pior forma de acomodação é a reclamação. Porque parece que a pessoa quer mudar, parece que ela vai construir, parece que ela quer. Não, quando você propõe alguma coisa, ela fala, não, mas aí não dá certo, isso é insuficiente, isso é pouco. A pessoa está numa empresa, né, e reclama que aquela empresa é isso, que aquilo é isso, que eles pagam mal, que eles fazem isso, e nunca tem solução. E aí parece que aquela pessoa está querendo mudar, mas não está. E a gente tem essa consciência que parece que você escolheu a coisa uma vez só. Parece que a escolha do marido foi só no dia, ou da mulher, foi só no dia que você aceitou casar. Parece que você só optou por aquele trabalho só no dia que você assinou o contrato de trabalho. Parece que hoje você não está, cada dia que você está com a pessoa, você está optando casar outra vez. Ó. Cada vez que você está entrando na empresa, você está escolhendo trabalhar ali novamente. Mas não parece que a gente escolhe as coisas uma vez só na vida e acabou, nunca mais. Porque aí é o processo da acomodação. É muito fácil eu escolher uma vez, é igual conhecer alguém. Eu conheço vocês a cada dia que eu encontro com você, eu estou te conhecendo, a cada um de vocês agora. E amanhã eu vou te conhecer novamente a cada vez. Porque senão corre de você mudar e eu continuar com a imagem como você era. A gente não quer se dar o trabalho nem de conhecer, nem de construir. A gente não quer se dar o trabalho de escolher a cada dia, a cada momento. Porque esse é o outro lado da construção. Eu só posso construir agora. A construção é sempre agora. É claro que eu tenho um antecedente, eu tenho as minhas previsões, eu tenho o meu planejamento, eu tenho os meus sonhos, né? Eu tenho as minhas imagens que em ação me faz acontecer. Mas ela acontece no presente momento. Então essa saída fora desse gosto pelo sofrimento, pela queixa para reclamação, não me faz construir pouco. Então esse é o terreno. Mas, Antônio Roberto, o que é então construir a vida? E aí nós vamos entrar então em alguns pontos importantes. Primeiro, você constrói a sua vida, e aí o título da palestra é muito sugestivo, é construir a sua própria vida.
Não é você construir a vida do seu marido, do seu irmão, da sua mãe, né? Porque isso você sabe fazer muito bem. Como é que devia ser a minha vida, você sabe. Você não sabe como é que deve ser a sua. Como é que a vida de fulano devia ser, né? As mães, os pais sabem direitinho como é que é. Ah, se fosse você não fazia isso. E é muito engraçado, né? Porque na hora que você está fora do problema, fica muito fácil você dizer como é que o outro deveria ser. Antes de ontem me procurou uma pessoa, né? E ela estava me contando o caso, ela tem 19 anos para casar. E o marido passa às vezes 6 meses, 8 meses sem conversar com ela. E sem brigar, né? Ele chega e não conversa. Uma vez ou outra ele fala, bom dia, como vai? Tudo bem? E ela então está num problema muito grande, etc. E ela está me contando. Então ela foi falar com a mãe dela, porque ela tinha todas as desculpas para não separar. Ela achava primeiro que ela não devia separar por uma questão religiosa. Ela é de origem católica e tal, e tal. Aí ela foi num tal de um determinado padre. E aí começou a contar, a mãe dela é muito religiosa, está lá na igreja, aí ela começou a contar o caso para o padre e falou, por que você não separa? Falou, mas padre, Deus não falou que nunca deve separar o que Deus uniu. Falou, mas Deus uniu foi o amor, não foi casamento. Se não tem amor, separa. Ela falou, pronto, já caiu fora uma discussão. Aí ela foi atrás da mãe dela. Mamãe, eu estou numa situação assim, porque ela tinha certeza que a mãe ia ser contra. Tinha certeza que a mãe, né, muito... A mãe falou, minha filha, eu já te falei, quantas vezes eu te falei? Eu nem queria que você tivesse casado com esse rapaz. E aí a mãe começou a dar um certo conselho, mas aí que vem a história, é aqui. Quer dizer, a mãe dando os conselhos, eu falei assim, e o casamento, só como é que é? Igualzinho o meu. Então, na verdade, é muito fácil eu dizer para o outro como é que ele deve ser, como é que deve ser. Mas construir a própria vida que é difícil. Eu assumi a responsabilidade pela minha própria construção. E tem um agravante, você só pode construir a sua vida. E se você não construir a sua vida, você não construirá nenhuma outra. Porque não é possível, é inerente ao ato do construir, eu construir a minha própria vida. Então esse é o segundo passo, né? A segunda questão, que você tem que abrir mão de querer ficar construindo a vida dos outros. Enquanto você está muito às voltas com o problema das outras pessoas, você esquece dos próprios problemas. Pessoas muito bondosas, muito generosas, que estão sempre atrás do problema dos outros, que ajudam na igreja, ajuda aqui, ajuda fulano. Em geral são pessoas muito frustradas com as próprias coisas, são pessoas meio fracassadas, que elas não têm tempo para construir a própria vida. Elas escondem os próprios problemas, tentando ajudar o problema do outro. Mas alguém tem que ajudar alguém. Mas existem várias profissões que ajudam, né? E todas elas remuneradas. É padre, pastor, é psicólogo, é médico, né? Se o assunto é saúde. Mas não, a gente, enfermeira, tem gente que vai para a cama do doente e fica ajudando, pondo remédio. Não, mas isso a enfermeira pode fazer, né? Mas as pessoas não querem construir a própria vida. Então, mas o que seria construir a própria vida? Primeiro isso, né? Assumir que eu construo a minha vida e não a do outro. Segundo, a segunda coisa é o seguinte. Segundo ou terceiro, eu vou falando primeiro, segundo, de repente. Mas a primeira construção mesmo é quando eu construo a mim. É a própria construção. É eu construir a minha pessoa. Em geral, nos ensinaram que a construção é sempre de alguma coisa fora. É ter uma casa, ter um carro, é casar, é ter... Não, mas antes disso você tem que construir a você. O que é construir a você? A mim. É aumentar a consciência de mim. Quem sou eu? Como é o meu jeito de funcionar? Quais são os meus sentimentos? É a consciência. Construir a própria vida é aumentar o meu nível de consciência da vida, a consciência real, a consciência perceptiva do mundo. Diziam os grandes mestres que o problema da espiritualidade não é só uma questão de moral, é uma questão de visão. E eu digo para vocês que a questão psicológica não é uma questão moral, é questão de vista, de ver. Aumentar a minha consciência. E é impressionante como a gente não vê as coisas.
É impressionante como eu não me vejo mais. E não me vejo porque eu não gosto de mim. Eu tenho medo de ver e não gostar. Ou então eu me vejo condenando, né? E quando eu me vejo condenando, eu evito me olhar. Tem certas pessoas que se condenam o tempo todo, certo, errado, não deve, não pode, você não está, está errado. Quer dizer, isso nós já vimos na palestra anterior, né? Quer dizer, o sentimento de culpa é uma autoacusação constante. Então o primeiro ponto da construção da minha vida é aumentar a minha consciência. É bonito quando a gente vira e diz assim, fulano tal, você está com muito medo. Ele fala, estou mesmo, Antônio, eu estou com muito medo. E é feio quando você diz assim, você está com muito medo. Não, não tem medo não. Você está com raiva. Não, não estou com raiva. Você está triste. Não, não estou triste. É como se nós devêssemos o tempo todo ter uma imagem bonita, ética e estética diante dos outros. E aí você não se vê. E como é que eu vou transformar aquilo que eu não vejo? Como é que eu vou transformar aquilo que eu não aceito? Então essa consciência, né? E aí as terapias, né? A procura dos psicólogos, né? E na Índia a procura dos mestres, né? Só tem um objetivo, aumentar a consciência de você, a consciência do corpo, a consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, a consciência do modo como você se relaciona, quer dizer, aumentar a consciência de você. E nós temos uma certa ojeriza por se ver. Então aumentar os olhos e se ver. É a consciência, né? E sobretudo a consciência do momento presente. O que eu estou sentindo aqui agora? Quais são as suas sensações? Todas as vezes que nos meus seminários, nos meus treinamentos, eu de repente viro e falo assim, o que você está sentindo? A pessoa toma um susto. Aí eu sentindo. É porque nós somos treinados para viver daqui para cima. Por isso que nós somos tão preocupados. A gente pensa e no pensar você esquece do corpo. E esquecendo do corpo você fica só no pensar. E o pensar é a raiz de todas as suas dores e dos seus problemas. O pensamento é a raiz de todos os meus sofrimentos. É com o pensamento que eu vou para as catástrofes do futuro. Aí eu tenho certeza que não vai dar certo, né? Ou então com as tristezas, as mágoas, as saudades do passado. Porque o meu corpo ele só tem jeito de viver o momento presente. Ele não tem jeito de viver nem o passado nem o futuro. Mas na medida em que eu tenho uma ampla consciência do que eu penso, mas uma baixíssima consciência do que eu sinto, eu fico em capacidade de estar no momento presente. E evidentemente de fazer a minha construção da minha consciência. Consciência é perceber o mundo no que está acontecendo agora. É abrir os olhos e ver. As pessoas dizem, talvez, mas eu tive uma decepção. Não esperava nunca isso de fulano, então você não olhou. Então você não viu. Porque as pessoas te dão sinais. Se você olhar, você e os outros, você tem sinais, você percebe as pessoas, você se percebe. Tem pessoas que não vão mentir, tem determinado gesto. Tem um que faz assim, serve para ver se o nariz já está crescendo. Outro com as orelhas, outro se ruboriza. Então até isso você pode saber. Mas não. A gente acha que quem vê cara não vê coração. E quem vê cara vê coração e vê muito bem, basta olhar. O que nós perdemos foi a capacidade de olhar. Eu sempre repito, e nunca é demais, que a parte do seu corpo que foi mais castrada quando você era criança foram os seus olhos. Você foi impossibilitado de ver. Porque quando você enxerga e vê, você vê coisas que os adultos não querem. Eu já contei esse caso, mas tem muita gente aqui hoje que nunca veio. Quando eu era criança, a mamãe uma vez me chamou e falou assim, ô Toninho, você não vai mais brincar com o Francisco. O Francisco era o meu melhor amigo. Eu falei, não estou entendendo, o que não vai? Ah, você sabe como é que é a mãe dele, né? Dona Chica. A Chica não presta, é falsa, é coisa, falou mal de mim, é inimigo. A mãe descendo o pau lá, de repente bateu na porta e foi entrando. Olha quem está chegando, Dona Chica. Eu falei, ai meu Deus do céu. Pensei que a mamãe ia arrebentar a cara dele. Quando eu olhei, a mamãe estava beijando ela, ô querida. Como é que vai? Tudo bem? Falei, mamãe, mas não é essa que você não falou que ela não presta? Mãe,
me deu um tapa na boca, falou que é isso, eu já falei isso alguma vez. Para de ver esse menino. E depois que ela saiu, eu ainda apanhei. Nesse dia ela estava me dizendo assim, não enxergue, não veja as coisas. Porque se você vê, o maior perigo são os olhos. Porque quando você vê, você tem que agir. Né? Isso é muito comum, às vezes tem um casal, né, que a mulher está cansada de saber que o marido trai. Cansado. Ele sai, chega com um batom, né, aqui, fala, chega aí, não, isso foi uma... Ah, tá. Aí, pô, depois um batom na cueca. Você vê que... Na hora, 3 horas, 4 horas, mas eu tava com meus amigos, tava no escritório, o cara falava, não, o telefone deve estar... Ela tá cansado de saber, mas ela tem que fingir que não vê. E tá bom, se não quer ver, e com você tudo bem, não tem problema, né? Nós temos aquele caso. Tudo bem, mas se é assim, tudo bem, eu não estou falando por vista moral, né? A pessoa pode aceitar, não, ele tem outra mulher, não tem importância, quer dizer, né? Hoje em dia não se liga muito para determinadas coisas. Quer dizer, mas não é finge que não vê. E vê porque se vê, ela vai ter que tomar uma posição. Ou o contrário também, o marido às vezes sabe que a mulher traz, mas não pode ver porque se vê. Sabe que a pessoa é cruel, mas não pode ver, né? E assim também a gente não se vê, a gente não se percebe. O nosso nível de consciência é muito pequeno, muito pequeno. A gente vira para a pessoa e fala assim, escuta, fulano de tal, e fala, não, essa pessoa está com inveja de você. Será mesmo, Dobra? A pessoa falou mal de mim, xingou, pegou, tá te detratando, eu falei, ela está com inveja de você. Será que está? A mãe, sua mãe é muito cruel. Você acha que ela é cruel? Mas não é. Quer dizer, uma dificuldade de enxergar. Então, a primeira parte da construção, aumentar a minha consciência. Aumentar a minha intuição com a vida. Consciência significa eu saber de dentro. Isso é que é consciência. É eu entrar de dentro. É eu voltar para o meu mundo interior e botar um pouco de luz. O que eu quero? Quais são os meus desejos? Eu estou satisfeito nesse meu trabalho? Eu estou satisfeito nessas minhas relações? Eu estou satisfeito com isso? Qual que é o meu verdadeiro desejo? Escutar a voz interior, o eu interior. E nessa construção, tudo que você puder fazer para aumentar esse seu nível de consciência é importante. Ou você pertence ou frequenta uma religião voltada para a consciência, ou uma ordem mística, ou uma terapia, ou livros de autoconhecimento, tudo é pouco em conversar com pessoas. Essa palestra que o objetivo dela é aumentar o seu nível de consciência. Hoje eu estou tentando aumentar o seu nível de consciência, porque tudo o que for possível você tem que fazer. Mas nós estamos muito fora, né? A sociedade te chama muito para o lado de fora, ela te chama muito para as atividades. Eu faço, logo existo. Quer dizer, então é fazer tudo, né? Quer dizer, é a importância da ação. E é importante a ação, mas eu não posso ser só o verbo agir. Eu tenho também o verbo conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, é isso, quer dizer. Tem uma monja, né? Uma mística, muitos anos atrás, conta essa história, né? De uma mística sufi, ou sufi, né? E ela já estava velha, né? E de repente chegaram, ela estava assim na estrada, perto da casa dela, já com dificuldade de visão e procurando na estrada alguma coisa. Ela está procurando. Aí chegaram os 3 amigos dela e falaram assim, escuta, o que você está procurando? Ela falou assim, isso é irrelevante. Vocês querem me ajudar, ajuda, mas não... Você está louca? Como é que nós vamos te ajudar? A gente não sabe o que você está procurando. Ela falou, então tudo bem. Eu vou te falar, eu estou procurando uma agulha. Eles falaram, então vamos te ajudar a procurar. E começaram, e ia andando. Aí um falou, escuta, não tem jeito, a agulha é muito pequena, essa estrada é grande, né? Sua casa está lá, naquela distância. Quer dizer, me fala pelo menos mais ou menos onde que você perdeu essa agulha para eu te ajudar a procurar. Ela falou, isso é irrelevante. O importante você está louca? Você tem que delimitar um campo. Aí ela falou, tudo bem, eu perdi minha agulha lá dentro de casa. Ela enlouqueceu. Falei, isso, mas se você perdeu ela, por que você está procurando aquela fonte? Porque lá está escuro e aqui está claro. E eu vou procurar. Essa é uma história mística, né? Mas ela diz o seguinte, que a gente sempre está procurando fora, porque as luzes
estão mais do lado de fora. Eles te apontam, te mostram sempre o mundo exterior. Então, e você está procurando a agulha, não o lugar onde você perdeu. E a sua casa realmente está escura. Ela está com um nível baixo de consciência. Então você tem que realmente dedicar um mínimo de entrar para dentro desse mundo interior. E há uma mitologia de que o íntimo nosso é terrível. É um inferno. Quando eu começo os seminários, as pessoas falam, mas você não vai entrar nas nossas intimidades lá no fundo, não, porque o povo de medo de mexer com as minhas coisas. Não tem nada. No íntimo você não tem nada, não existe esse negócio de interior. O que é o interior? Existe, sim, a consciência ela é interior. Quer dizer, então, na verdade, crescer e aumentar minha consciência significa eu jogar um pouco de luz, eu ouvir um pouco mais o meu coração. Será que é isso mesmo que eu quero? É ouvir um pouco mais as minhas insatisfações, as satisfações, os meus incômodos, né? Mas para quem está acostumado, voltando atrás ao sofrimento, é muito difícil para ele se perceber, se escutar, porque aí ele vai ter que sair do sofrimento, porque ninguém em sã consciência quer viver sofrendo. E ela ouvirá uma voz que dirá, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso. Nós nos dedicamos muito pouco tempo, então na construção da minha vida, um pouco de silêncio é importante. Ainda que esse silêncio seja cultivando uma horta, fazendo um trabalho artesanal, escrevendo uma poesia, ou escrevendo alguma coisa, ou simplesmente ficando calado um tempo, andando um pouco descalço por algum lugar, isso é fundamental para eu construir a minha vida. Para eu ser bem sucedido, até financeiramente, eu tenho que começar por ficar um pouco calado. Um mínimo de meditação, mínimo. 10 minutos por dia, sim, mas se escute. Isso é o que está faltando. E eu só sou controlar de fora. As pessoas só conseguem me controlar, só conseguem me colocar buscando a agulha do lado de fora se eu não me escutar. Porque se eu me escutar, o mínimo que seja, eu vou ouvir. E aí começa a nascer o caminho da minha verdadeira construção. Então o primeiro ponto é construir a minha consciência. Então eu achei que era uma coisa muito mais complicada. Não, é simples. Planta aí, faz uma horta, cuida de uma árvore, brinca com um animal, é coisa simples. E quanto mais alto você quer ir, mais simples você tem que começar. Porque o simples é que detém o enigma do permanente e do verdadeiro. Então esse é o primeiro caminho, construir a minha consciência. Segundo, eu não existo só. Eu não estou só, e o meu mundo não é só o meu mundo interior. O outro existe. Então eu tenho que começar a construir as minhas relações. Esse é o segundo ponto. Construir as minhas relações. O que é isso? É saber que eu nasci com todo o direito de escolher com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou conviver, de que maneira eu vou conviver e de que maneira serão as minhas relações. A maioria das pessoas fracassadas apresenta um traço em comum. Tem um monte de relações deterioradas. Aí o nível de escolha, porque se eu acho que eu não presto, se eu não me amo, se eu não tenho um alto valor de mim mesmo, eu escolho qualquer pessoa para me frequentar. E de repente você acha que as pessoas... Eu sempre digo para os meus filhos, né, ó, de ruim basta nós, tem que arrumar de melhor para conviver. É impressionante a deterioração e a má escolha das nossas relações. Amigas e amigos que complicam a vida da gente, amigos que não te ajudam a crescer, pessoas... Eu tenho distinguido muito hoje em dia as pessoas nutritivas das pessoas tóxicas. Tem certas pessoas, você conversa com ela meia hora, 10 minutos, 15 minutos, você volta deprimido. Você não sabe o que é. Ela te botou medo, te botou culpa, te botou... Não sei, mas me deu um mal-estar. Tem outras pessoas, você conversa 1, 2, 3 horas e você sai de lá nutrido, alegre, vibrante. Tem pessoas que te puxam para baixo, tem pessoas que te ajudam. Tem pessoas que você não pode contar nada de bom para ela, que elas dão um toque, né? Comprei um carro 0 km, mas dessa cor... E
às vezes parentes, porque botar no nosso caminho parente é obrigatoriamente tem que ser amigo. Que isso você não pode se furtar o destino, né, infernal dos parentes. Quer dizer, e você tem que gostar e frequentar, cara, não, eu tenho que ir aniversário, eu detesto a mulher, mas eu detesto, quer dizer, de repente você não sabe por que sua vida, né, está insatisfeita. E vocês vão correlacionando tudo que eu estou falando com o início da palestra, está tudo interligado, tudo é um só no que eu estou falando. Então as relações eu tenho que optar por novas relacionamentos, por novas pessoas, né? Quer dizer, eu tenho que rever na minha construção um por um dos meus relacionamentos. Se você quer construir a sua vida, você tem que botar à prova um por um dos seus relacionamentos. Como é que está o meu relacionamento com o fulano? Como é que está com o ciclano, com o beltrano? Ou minhas amigas, quais são os meus amigos? Eu enumero todos eles. Como é que eles são? Como é que é cada um? Senão, não tem, né? Não tem jeito de eu adoecer ou sarar sozinho. É sempre na relação com alguém. É sempre na relação. Claro que tem sempre a minha parte. Mas justamente porque tem minha parte é que eu tenho que encontrar o mundo cada vez, eu tenho que optar por um mundo cada vez melhor onde eu convivo. Onde eu trabalho, a forma que eu trabalho, com quem eu fico amigo. Tem gente que acha que tem que ser amigo de todo mundo com quem ele trabalha. Ali é uma relação profissional, às vezes tem pessoas que servem, pessoas que não servem. E não é esse serve de pai e mãe no nível moral, não. Cuidado que vai te levar para droga. Cuidado, não é isso não. São pessoas que respeitam meus sentimentos. São pessoas que ficam alegres com a minha alegria. São pessoas que respeitam meus pontos fracos e me fazem viver melhor com eles. Que não ficam me cobrando. São pessoas que aceitam o meu não, a quem eu posso dar um não. E na relação afetiva nem se fala, né? Eu estou impressionado com a capacidade que as pessoas têm de encontrar pessoas complicadas para se relacionar. Então, Roberto, eu estou profundamente apaixonado, dizia a mocinha, né? E eu diria para ela, mas até aí tá tudo bem. Ela falou, não, mas ele é casado. Mas tanto solteiro, você vai escolher logo, cara. Não, mas aconteceu, eu tava... A gente tem a impressão do encontro afetivo, né, do amor, como algo que acontece. Eu estava desprevenido e por acaso, muitas vezes. E aí, agora eu não posso falar, o que eu faço? Não, todo relacionamento há uma escolha. Há uma escolha. Claro que há o amor, que há a atração, que há o desejo, mas fora isso há uma escolha, né? Eu tenho que escolher melhor as minhas coisas. E eu mereço escolher melhor as minhas coisas. Eu mereço pessoas cada vez melhores perto de mim. Mas e a dificuldade de separar? E a dificuldade de cortar? E a dificuldade de dizer assim, eu não quero mais a sua amizade, não. Então, na construção da vida tem essa parte laboral, né? Essa parte mais difícil que é a da escolha. Refazer as minhas relações. E é claro, nem toda relação terá que ser terminada. Elas podem ser trabalhadas. Como é o meu relacionamento com fulano ou com fulana? Não é legal, não é bom, então nós vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar, tem que fazer alguma coisa. O que não dá é para ficar sofrendo a vida inteira. E terceiro e finalmente, uma vez que você constrói a sua consciência, e aí você terá uma percepção melhor da vida. Você escutará mais os passarinhos, né? O barulho da chuva, e eventualmente você também verá os seus amigos e os seus inimigos. Se você constrói as suas relações, e aí o que pode ser feito para isso? Tem milhares de livros sobre relacionamento, tem um monte de livros sobre autoajuda, né? Crescimento pessoal, tem terapias, tem religião. Vocês procuram o que quiser, desde que vocês melhorem o nível das suas relações, né? Relações que te angustiam, que te trazem cada vez mais sofrimento, que cada vez te deterioram, mas não tem sentido. Terceiro, então, vem a construção do mundo material. É a construção daquilo que eu desejo no nível material. Eu quero o quê? É uma casa, eu quero um carro, eu quero um trabalho melhor, eu quero escrever um livro, eu quero fazer isso. Quer dizer, então você tem que construir isso. É o terceiro, né? E é claro que eu falei em nível valorativo, né? Eu falei os mais importantes primeiro. Então agora chegou a hora de construir o mundo material. Agora a primeira lição, eu tenho que construir o mundo material não é pelo mundo material em si. É porque ele vai me ajudar a ser mais feliz.
Eu tenho que vincular necessariamente a conquista material, que é bonita, de dinheiro, carro, passeios, o que for. E eu devo desejar cada vez mais, com o único objetivo de ser mais feliz. Senão deixou de ser uma construção e virou uma busca. Dizem que Alexandre o Grande, né, quando conquistou o mundo, ele se tornou o imperador do mundo, né, foi a grande conquista do mundo. E ele era um general destemido, né, quer dizer, era um militar destemido e bravo e forte e firme, né. Hoje qualquer general, qualquer pessoa pode ser general, porque é tudo no computador, né, as guerras não precisam. Mas naquela época não, precisava saber lutar mesmo. Então dizem que na hora que terminou, que ele acabou de conquistar o planeta, né, a parte lá, quando chegaram no quarto ele estava chorando igual uma criança de 5 anos. Chorando. Os generais de volta dele ficaram tudo, né, apavorados. Ai meu Deus, o que aconteceu? E aí chegaram perto dele e falaram, escuta, o que está acontecendo? Você nunca chorou, nós nunca te vimos derramar lágrima. Ele falou assim, eu descobri que perdi meu tempo. Estou com a mesma frustração de quando eu comecei a conquistar o mundo. E agora já não tem mais nada para eu conquistar. Estou no mesmo ponto onde é que eu comecei. Ou seja, ele estava conquistando o mundo por conquistar. Ele estava querendo conquistar o mundo para tampar o vazio. Ele estava conquistando o mundo numa busca. Querendo preencher o impreenchível, que é esse vazio da natureza humana. Então eu tenho que procurar dinheiro. Eu tenho que procurar casa, eu tenho que procurar carro, riquezas passeias, mas não é para preencher meus vazios. É para eu usufruir de uma vida melhor tendo isso. É para eu ter mais alegria, é para eu brincar mais, é para eu me relacionar melhor. A vida é um relacionamento, a vida é a felicidade. E todo o resto é meio. Muita gente não consegue dinheiro, muita gente não consegue ganhar dinheiro, não consegue uma posição melhor na vida, não consegue o sucesso material, porque desde criancinha se dá a que o sucesso material traria a felicidade para ele. No dia que ele souber que isso é um meio que pode facilitar, mas que a felicidade é algo que ele conquista através da consciência e através das relações, aí ele vai ganhar, ele nem culpa vai ter de ganhar dinheiro. E nós não podemos dividir o mundo, né, em espiritual e material, como se ganhar dinheiro fosse uma coisa terrível, como se ter uma casa fosse uma coisa... Não. É tão sagrado o meu ganho do dinheiro quanto a minha espiritualidade. Mas eu posso prostituir tanto a procura do dinheiro quanto a procura da religião. Toda vez que eu procurar o dinheiro ou a religião para acabar com o meu vazio interior, eu estou prostituído. E enganado, e frustrado. Agora, se eu procuro a religião para aumentar a minha consciência e o meu relacionamento ser mais amoroso, se eu procuro dinheiro para exatamente ter mais saúde, mais paz, mais tranquilidade, mais amor na relação, aí ele está no caminho certo. Aí então não há incompatibilidade entre o amor e o dinheiro. Agora, se eu uso do dinheiro e do poder, do prestígio, do status para não amar, para não melhorar minhas relações, com um grau baixo de consciência, aí eu me prostituo. E aí às vezes eu não ganho dinheiro. Então a terceira construção é a construção do mundo material. Mas para isso você tem que planejar. Qual é o seu desejo? E de preferência por escrito. Qual é o seu objetivo? Senão você está começando a querer o que alguém quer para você. Alguém está construindo a sua vida. Alguém está determinando. Não, eu quero ter uma casa. Assim, eu quero ter tanto de dinheiro, eu quero ter isso, Anotem. Por mais impossível que vocês achem que é. Anote e faça. Aí você cria já uma predestinação no mundo universal. E para isso, né, os místicos ensinam um negócio chamado de visualização. Né? É um exercício muito interessante. Você começa a visualizar com o maior número de detalhes que você puder aquilo que você deseja. E vai visualizando. E todos os dias você visualiza e entrega. Visualiza e entrega. E de repente, quando você assusta, você está acontecendo aquilo que você desejou e aquilo que você formulou. E isso não é um mundo mágico, isso não é mágico não. É porque na verdade
Quer dizer, na medida em que eu planejo, depois a minha energia toda é voltada para a concepção daquilo que está na minha mente, que está no meu inconsciente. Então você coloca nesse... Há pouco tempo eu estava fazendo uma palestra lá na Universidade Católica, um encontro de recursos humanos, e foi lá uma sobrinha minha, está se formando esse ano na universidade, e ela nunca tinha assistido uma palestra minha, filha da minha irmã, uma outra irmã, não é aquela. E aí depois, quando terminou, ela ficou muito emocionada, foi lá me dar um abraço, né, e falou, nossa tio, que bacana a sua palestra, eu gostei muito, foi a primeira vez, e ela também está querendo entrar na área de recursos humanos e tal, e foi para casa. Aí ela contou para minha irmã, Estela, né, e ela falou assim, mamãe, o tio estava lá fazendo uma palestra, foi muito... Ela falou assim, ele é danado, menino, desde pequeno ele subia no muro, juntava os meninos e ficava brincando. E fazer palestra. Então, na verdade, isso está acontecendo aqui hoje, isso foi trabalhado. Isso não acontece, muita gente me ofende dizendo talvez eu sou um cara de muita sorte. Eu detesto quando falo que eu tenho. Me desqualifica totalmente. O que eu vi na vida não é assim, ó. Eu tenho sorte e o outro, né? E tem gente que acredita mesmo em sorte e azar. Basta ver os fracassados. Todos acreditam em azar, né? Porque não é isso. Então, na verdade, a visualização, ela te impulsiona, ela direciona. A nossa energia, ela é muito desperdiçada. Nós desperdiçamos demais as nossas energias. Lutamos com coisas desnecessárias. Então, nós temos que fazer menos e realizar mais. E para isso a visualização é muito importante. Quer dizer, essa é uma técnica, e aí tem vários livros de técnicas de visualização, como é que você fez, mas tem que planejar. Senão você vai passar o tempo todo esperando que um dia caia do céu aquilo que você quer. E não a coisa que você construiu. Porque é uma única coisa que eu posso dizer a vocês, que cada um de nós é verdadeiramente o sujeito da própria história. A única coisa que eu tenho é a minha vida. Eu não escolhi nascer e nem escolhi morrer. Então o que me sobra é escolher como que eu vou viver. E esse como é a construção amorosa da minha vida. E na medida em que eu aumentar o meu nível de consciência, na medida em que eu melhorar as minhas relações, e que eu planejar o meu mundo material, eu estarei, né, desfragmentando a minha vida, me tornando um só. Comigo, com a existência e com aquilo que eu quero. Muito obrigado. Perguntas, depoimentos, contestações, vamos conversar. Que lado começa? Desse lado aqui? Do meio. Do meio. Cristina. Não, nem. Não tem mais questões. Não tem. É interessante isso que a Cristina está falando. Sobre a questão da perfeição, né? Algumas vezes eu já falei com vocês, mas não custa relembrar. Um dos grandes empecilhos à construção da nossa vida é a ideia da perfeição. Eu considero a ideia da perfeição uma ideia muito suja, muito feia. A ideia da perfeição diz o seguinte, que eu estou na vida não é para viver, mas para ser perfeito. E toda vez que você quer ser perfeito, você se frustra. Se frustra porque é impossível ser perfeito. Mas todos nós temos internalizado o ideal de perfeição. Ser uma mulher perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito, um aluno perfeito, um mestre perfeito. Não existe a perfeição. É uma ideia suja porque é uma ideia torturadora. Toda vez que alguém te convocar para a perfeição ou te insinuar a perfeição, ela está te torturando. Não há uma tortura maior na vida da gente que você tentar algo que é impossível, né?
A Igreja Católica, ela coloca a ideia do inferno, né? Eu me lembro os padres quando iam fazer retiro espiritual, né? Que havia pregação, e quando chegava ao máximo do controle sobre o comportamento, eles diziam o seguinte: imaginem que você morreu em pecado mortal, e aí você foi para o inferno. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, tá 1 ano, 10 anos, 1 milhão de anos, e está apenas começando. Aí passa mais 1 ano, 2 anos, 100 anos e está começando. E é sem fim, é eterno, né? A maior tortura do inferno não é nem o tal do fogo que existiria lá, é o para sempre. É o eterno, quer dizer, é o sempre. Você imagina você viver a sua vida nesse inferno de tentar algo que você não consegue. Você gastar toda a sua existência querendo ser uma coisa que jamais você será perfeito. E se por acaso você conseguir, estava errado, porque o humano não é imperfeito. Quer dizer, então essa ideia da perfeição é uma ideia muito torturadora. Agora todos nós temos dentro de nós esse desejo. Na palestra anterior, né, em que eu falei sobre a culpa é isso, é a tristeza por não ser perfeito. Quer dizer, será que vocês não perceberam que se realmente houvesse possibilidade da gente ser perfeito, a gente já seria? Com o esforço que nós fazemos, não tem jeito. O erro faz parte, a imperfeição faz parte, a queda faz parte. Então, mas então o que eu devo ser no lugar da perfeição? O que eu devo procurar? Eu devo procurar totalidade. É completamente diferente eu querer ser total nessa palestra ou eu querer ser perfeito nessa palestra. Eu ser total é eu estar de corpo, alma, inteiro naquilo que eu estou fazendo. E isso é possível. Isso eu posso começar agora. Mas dentro dessa totalidade está incluída a raiva, a tristeza, a angústia, está incluído todas as imperfeições humanas. O que eu não posso ser é dividido. Eu tenho que ser inteiro, cada vez mais. Tanto na hora que eu estou rezando, quanto na hora que eu estou lavando o prato. Eu posso a cada momento da minha vida ser cada vez mais total, até na minha raiva. Até no meu ruim eu posso ser total. Ao passo que a perfeição é a ideia de que você deverá ser perfeito. E perfeição no conceito e no padrão de quem, né? De quem? Porque dependendo do ângulo eu sempre sou imperfeito. E o mundo cresceu, se desenvolveu, o mundo avançou só por causa dos erros. Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, ele estava errado. Pelo padrão da época ele estava errado. Depois que eles viram que ele estava certo. Quer dizer, então o erro é necessário para o crescimento. Não é que a gente que pode acontecer, não. É necessário. Sem o erro não há crescimento. Sem a saída fora do padrão não há crescimento. Mas nós somos treinados para a perfeição e não para a totalidade. Não para a inteireza. Há alguns personagens do Grande Sertão Veredas, né? Como, por exemplo, um coronel Joca Ramiro, que num determinado momento ele é muito cruel, mas ele é totalmente cruel. E eu me lembro que lá o Guimarães fala da totalidade, né? Quer dizer, até no ruim a pessoa é inteira, não, eu sou mesmo. Quer dizer, a perfeição diz assim: você não deve fumar. A ideia de perfeição diz isso. A ideia do crescimento verdadeiro de se fumar, fuma. Não fica brigando com o cigarro. Não, na verdade a pessoa fuma, gostaria de não fumar, quer parar, mas não consegue, e fica nessa. E isso é que é pecado. E se você está com raiva, você esteja com raiva. E toda vez que você se divide, que você não é inteiro, depois você se fragmenta e depois você atua. Então, na verdade, Cristina, quer dizer, na sua brincadeira, né, mas isso foi importante porque o Freud ensina que tem um negócio chamado xiste, que quando a pessoa está brincando, você tem que levar mais a sério do que quando ela fala sério. Então, quer dizer, você sabia? Nem eu sabia, mas é verdade, ela disse, eu sou perfeita brincando, e eu aproveito para dizer para vocês que abominem a ideia da perfeição, mas procurem ser cada dia um pouco melhor do que você é. Cada dia um pouco mais total, cada dia um pouco mais verdadeiro naquilo que você faz. Então é essa que é a ideia, a diferença entre totalidade e imperfeição. Mais alguma questão? Ou alguma brincadeira, né? Roberto,
A questão da construção da vida, o tempo, eu acho muito pequeno o tempo da vida para poder a pessoa assim, nascer, crescer, viver. Muito bonita a pergunta. Criança, adolescente, a vida adulta, velho. Então, como? Que tempo tem? Adolescente tem um pensamento totalmente diferente. O adulto já de outra maneira. O velho de outra maneira. Às vezes o velho já se conscientiza ou se constrói já idoso. Como que ele vai casar, como que ele vai adquirir família. Muito bonita a pergunta dele. Ele falou assim, o tempo na construção da vida? E o tempo? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, mesmo que eu não queira. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, mesmo que a gente não queira. Nós estamos começando hoje. Mas essa é uma pergunta muito bonita, né? A pergunta do tempo. Talvez até tema com a palestra, mas eu vou te responder. O tempo perguntou para o tempo qual era o tempo que o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem é o tempo que o tempo tem. O que é o tempo, né? Mudou o tempo ou mudei eu? Mudou o Natal ou mudamos nós? Roberto, atualmente o Natal é tão sem graça, né? Mas foi ele que mudou ou você? Na verdade, o que mudou, né? E é engraçado que essa é a segunda pergunta do mesmo tema que eu escuto essa semana, né? Lá na Val do Rio Doce, lá em Vitória, um gerente chegou perto de mim e falou, Roberto, eu estou muito ansioso, e o tempo está passando muito depressa. A gente vai ficando mais velho, o tempo passa muito depressa. O que é isso? E eu disse para ele, sabe o que é? É porque nós mudamos a nossa concepção do tempo. Pensa em vocês quando criança, como é que era a concepção que você tinha do tempo? Eu vou te dar um presente no Natal, demora muito? Não, é rápido, falta só 3 meses. E era uma vida. E era a vida. Nós medimos o tempo, né? Nós medimos o tempo. Assim, era o tempo das goiabas, era o tempo das águas, o tempo da chuva, o tempo do Natal, o tempo das fogueiras de São João. Quer dizer, a gente media o tempo era um bem abundante, né? Ele demorava a passar, custava. Era um tempo sem tempo, né? Era um tempo em que eu apenas era, eu existia no decorrer do tempo. E na medida que foi crescendo, pouco a pouco, o tempo começou a mudar e começaram a falar time is money, tempo é dinheiro, você tem, você vai e faz, e de repente o tempo passa muito depressa, mas não é. É porque quando você era criança o tempo era inteiramente seu. Você era o tempo em transitoriedade. E hoje você já não é mais seu tempo. Você é o tempo de todas as pessoas que você quer agradar. Você é o tempo de todas as pessoas que você quer controlar. E na verdade então a sua concepção de tempo como algo fora. Como algo que está fora de você. E eu vou te dizer uma coisa, talvez você não tenha escutado, né? E que vocês vão pensar durante tempos sobre isso. O tempo é uma ficção, Éder, não existe tempo. Quando você morrer, com quem vai ficar o seu tempo? Qual é o tamanho do seu tempo? Qual é a cor do seu tempo? Quanto que ele pesa? Me dá um pouco do seu tempo. O tempo não existe. Nunca existiu e jamais existirá. Mas tem uma imaginação, ué. Tem uma fantasia. E essa fantasia, se eu imagino que eu sou o tempo, andando, vivendo, fazendo, se eu sou dono de mim e dono do meu tempo, eu sou o próprio tempo. E tudo que eu fizer está feito. E é a única coisa que eu tinha para fazer é o que eu fiz. Caminhantes não lá em caminho, ele caminho se hace ao caminhar. Nós não temos, ninguém tem missão marcada na vida, ninguém tem caminho marcado para chegar, não existe, onde você for, foi. Mas na hora que o tempo para mim é algo que está fora de mim, na hora que eu imagino o tempo como algo que eu posso medir, pegar, que eu perco, que eu ganho, na hora que eu imagino o tempo sendo o outro me pressionando,
Aí eu tenho um caminho, eu tenho onde que eu vou chegar, onde que eu não vou chegar. Mas os objetivos na vida? Os objetivos na vida são objetivos como uma seta, uma referência, mas não para me torturar. Eu não posso, aos 54 anos, fixar objetivos quando eu tinha 18. Mas a cada momento eu tenho o direito de estar exatamente no tempo que eu estou e do jeito que eu estou, e essa é toda a minha vida. E às vezes tem gente que se salva, às vezes no último momento da vida dele, quando está morrendo é a hora que ele resolve viver e ele vive intensamente aquele momento, ele viveu. E o outro passou a vida inteira sem viver os seus momentos, ele não viveu. Tem certas pessoas que são inteiras até para morrer. Outras são totalmente fragmentadas no viver. Os mestres dão alguns exemplos disso. Uma ação criativa, né? Desse um mestre indiano morrendo. E eu sempre digo isso, né? A morte do mestre indiano é muito sagrada, porque ali saem os grandes ensinamentos. E o mestre está morrendo, de repente veio uma questão na cabeça dele, e ele chamou de discípulo, eu estou numa dúvida terrível. Eles falaram, eu estou na dúvida em qual posição que eu vou morrer. Falou, vocês já ouviram falar, e eu queria fazer uma coisa completamente nova. Vocês já viram de algum mestre que morreu sentado? Eles falaram, já, ué, são vários. Né? A maioria dos mestres não morrem sentados. Eles sabem a hora de morrer, senta e morre. Falei, então sentado eu já estou num... Deitado, todo mundo sabe, que é o jeito de morrer deitado, né? Falou, em pé, você já viu? Aí eles correram lá, pegaram as escrituras, olharam lá, teve um que morreu em pé. Falei, então só resta uma dúvida. Plantou bananeira e morreu. Esse mestre não estava com a questão do tempo, e aí tem uma outra questão. Essa é mais complicada para a gente perceber. Mas eu tenho que falar dela. A vida é eterna. É sem fim. É para sempre. E tudo foi assim. E nós somos apenas um momento dessa eternidade. E assim sendo, quer dizer, esse tempo nosso, na verdade, comparado com a eternidade, é pouco. Mas na medida em que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nós temos todo o tempo do mundo para viver. Agora, é claro, a síntese entre mim, o tempo, né? Eu tenho que, faz parte do meu ver a realidade, eu fazer a síntese com o meu tempo. Não tem sentido. Eu querer ter um tempo que eu não tenho, ou eu querer ter uma idade que eu não tenho. Você estava falando da idade, é verdade. É uma criança, a percepção dele de tempo é uma, do adolescente. Agora, eu posso retomar a consciência de que o tempo sou eu. Hoje, por exemplo, eu tenho a clareza de que o tempo sou eu. E o que eu estiver fazendo é o que eu estou fazendo. Então, se você medir a sua vida pela quantidade de coisas a serem feitas, você está com 60 anos, agora não dá mais tempo, mas então você tem que querer coisa de acordo com o que você pode. A verdadeira liberdade é quando eu faço o que eu desejo que eu posso. Não adianta. Essa é a aceitação. Mas às vezes eu já fiz uma coisa, por exemplo, o casamento. Eu casei quando chegou aos 60, eu falei, eu vi que eu fiz uma coisa errada. A maçã que você comeu, a maçã que você comeu há 10 dias atrás, esteja ela sadia ou podre, boa ou ruim, já está no mesmo, virou tudo a mesma coisa. É irrelevante. O momento presente é irrelevante se você fez ou fez. Senão você vai entrar na recherche de tão perdido, a procura do tempo perdido. Isso é uma ilusão. Você tem hoje e a partir de hoje. Agora o que você fez, deixou de fazer o que era, senão você vai virar estátua de sal. Mas aí vem arrependimento, vem cobrança, vem uma... Isso foi a palestra passada. Perdoe-se por tudo que você já fez, senão você não pode se renovar. O passado é como a gente não quer abrir mão nem do que passou. Acabou, não tem mais. Você ainda foi industrializado, até há pouco tempo você trouxe aqui que você estava com 2 mulheres, você já está...
Cuida da sua O meu presente mesmo você não trouxe. Eu sabia que eu era um bom mestre, mas nem tanto. Então ele estava esperando lá. Eu tinha certeza que eu ia cobrar. É isso, então a questão está respondida. Ao invés da gente preocupar com o passado, a gente deve preocupar com o presente. Aí tudo será dado. Se você se preocupa com o presente, se você procura o presente, se você pede o presente, se você quer o presente, tudo lhe será dado. E nada lhe será dado se ao invés do presente você quiser apenas uma lembrancinha. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Eu faço mais uma então. A pessoa, quando assim, por exemplo, amanhã eu vou ter um noivado com um filho meu. A minha mulher não quer me ver. A minha futura nora exige a minha presença. Exige não, quer a minha presença. Pronto, a pergunta é o que fazer. O que fazer? Exatamente. Eu vou ao evento? O evento na igreja ou no cartório onde? Não, é em casa, no almoço, qualquer coisa na próxima. Não, se for no cartório na igreja, você vai. Porque isso é público, ela não pode impedir. Não, escura, não pode. Agora, se for num almoço, tem que ser num espaço em que ela não tenha poder e que ela não mande. Porque na casa dela, realmente, ela manda. Aí não dá pra você ir. Então muda de lugar. Ou então faz você um outro almoço. E leva seu noivo. E até nos convida. Gente, mais alguma pergunta? Depois vocês vão cair aqui. Depois que sai, hoje eu estava com a pergunta, eu ia fazer, mas... Então tá. Qual que é o seu nome? Como? Sônia. Sônia. Eu queria que você dissesse assim pra gente, porque a gente lida, talvez até mais assim na nossa cultura ocidental, né? Na oriental eu não sei muito bem como é que é, e talvez você possa explicar melhor pra gente. Mas é que a gente lida mal com esse negócio de morte, né? A gente não tem muita aceitação para isso. Eu gostaria de ver essa coisa, a gente poder passar para as outras pessoas, para os filhos. Eu tinha preocupação com meus filhos quando eu era pequena, quando eles eram pequenos, de não saber passar para eles quando eles tiveram o primeiro contato, que morreu uma pessoa da família, uma pessoa assim, a gente não sabe como lidar com isso, a gente não é preparado para isso. Educação, né? Sociedade. Uma das palestras que eu fiz aqui, chamada Sobre as Perdas, por sinal tem até a vida no vídeo, que eu sempre mando gravar, porque depois a pessoa que não assistiu quer assistir uma palestra para trás. Então tem uma dessas palestras em que o tema é esse, a questão da perda. E a grande perda nossa é a morte. Essa é a grande. Aliás, essa é a grande questão que nós temos. Por isso que tem essa fita chamada Sobre as Perdas. Depois você escuta. Mas de qualquer forma, deixa eu falar rapidamente um pouco sobre isso, né? A grande questão nossa na vida é a morte. E o grande tabu da nossa sociedade é a morte. Eu sempre digo que nós realmente ficamos numa cultura muito apertada, porque os dois grandes tabus, os maiores tabus da nossa cultura é o sexo,
que é o nascimento, é a origem da vida. E a sociedade, ela é contra, não é o sexo, ela é contra, é a vida. E os padres não são contra, não é o sexo, é a vida, a vitalidade, é a identificação com a pulsão de morte. Por isso que há tanto preconceito com relação a sexo, né? Negócio assim, mas tão importante na nossa vida, mas tão importante, que para cada um estar aqui teve que ter uma relação sexual. Eu levo assim, se acabar com o sexo, acabaria com tudo. Para nós estarmos aqui tem que ter havido um monte de sexo, um monte de orgasmo, um monte de coisa, mas é proibido. Não se fala, não se pode, não sei o que, quer dizer. E o outro grande tabu paralelo a esse é o tabu da morte. Todos os rituais, né? Tem um livro chamado O Tabu do Corpo, mostra que os rituais com relação à morte é para esconder logo, o cemitério são muitas coisas. Então, pronto, acabou. Porque se você contemplar mesmo a questão da morte, você muda a sua vida. A sociedade não interessa que você veja de frente a questão da morte. Então é outro grande tabu. Então nós temos um tabu do nascimento e um tabu do término. E são os dois momentos mais importantes da nossa existência. É quando você nasce e quando você morre. Então, na verdade, o grande mito, a grande questão nossa é a questão da morte. Né? É o ponto, é o medo da morte. Todos os outros medos nossos são projeção desse. O medo de perder alguém, o medo de avião, o medo de barata, o medo disso, o medo daquilo, é tudo projeção do meu medo da morte. E na verdade a questão da morte, né, é que também um dos pontos cruciais é que a gente entende a morte como um ponto, né? Tem o dia que vai morrer, tem aquele ponto de morte, quando na verdade a morte é um processo. Da hora que nós fomos concebidos, nós já estamos morrendo. Que alguns chamam de vida, outros chamam de morte, outros chamam de envelhecimento, que outros chamam de crescimento. Quer dizer, na verdade, vida, morte, é tudo uma coisa só. E essa vida que nós temos, nela está incluída necessariamente a questão da morte. E nessa fita, né, eu coloco muito claramente sobre as perdas, é que a grande questão é que nós realmente não sabemos lidar com a perda, com a morte. Saber lidar não quer dizer que você não possa sofrer na hora que ocorre. Mas exatamente por ser tabu, nós não sabemos lidar com essa questão da morte e da perda. Há uma médica americana, Elizabeth Kubler-Ross, que ela só trabalha com doentes terminais. Só com pessoas que estão à morte ou com parentes dos que morreram. E ela já prevê até alguns estágios fundamentais pelos quais você passa durante o processo da questão da morte. Ou então quem sofreu a morte de alguém. Primeiro você nega, depois você fica com raiva, depois você fica deprimido e finalmente você aceita. Nós, em geral, ficamos presos num desses pontos. Prendemos o sentimento, nós não soltamos o sentimento, nós não soltamos todo o sentimento que nós temos com relação àquela perda. E aí você não atravessa. Quando alguém morre, a gente fica igual uma árvore podada. Vocês já viram uma árvore podada? Parece que está morta também. E aí é questão de esperar o tempo, e soltar o sentimento, e expressar, e chorar, e ficar triste, e ficar com raiva, e deixa. E vai elaborando. De repente, quando você menos assusta, brota uma folhinha na planta podada, depois outra folha, de repente ela está mais frondosa do que ela era anteriormente. Mas a gente tem medo de entrar no sentimento. Então a melhor forma de eu preparar meu filho para a questão da morte é ensiná-lo a expressar todo o seu sentimento e viver tudo que ele tiver que viver no momento que ele estiver vivendo. Então, na verdade, a grande não preparação para a perda e para a morte é a repressão do sentimento. E não pode ter raiva, não pode ter tristeza, não pode ficar chateado, não pode ficar deprimido, não pode... Então você não aprende a lidar com os sentimentos que são respostas a essa coisa inexorável que é a perda e que é a morte. E se eu contemplo a morte, necessariamente eu me volto para a vida. Por isso é que nós somos tão reprimidos com relação à morte. Porque se realmente nós tivermos consciência clara, absoluta, que nós vamos morrer, muita coisa vai ficar secundária, muita coisa vai ser bobagem, e nós vamos começar a procurar o essencial, que é a construção da minha vida. Ok? Gente, então, vamos partir para o nosso encerramento, né? Aproveitando para desejar a vocês, né, um Natal realmente de nascimento, de transformação e de construção. Nos primeiros momentos, né, no início da igreja,
o Natal tinha um significado de renascimento e de crescimento e de construção da vida. Posteriormente que virou uma festa religiosa, ritualística, e depois virou uma festa comercial. Quer dizer, há uma beleza no comércio também. Eu não tenho preconceito em relação ao comércio, mas na verdade eu tenho que unir o material, né, e o crescimento que o Natal me provoca. Então, como não vou estar com vocês antes do Natal, a vocês um Natal muito bonito, né? Muito cheio de alegria, que seja sobretudo de muita construção, e que esse novo ano, né, que começa, seja assim de muito desenvolvimento. Nós deveremos voltar a partir de fevereiro com as nossas palestras, que agora começam as férias de ano, férias, lazer, o ócio, né? Então vamos deixar para fevereiro e provavelmente em outro local, mas vocês serão avisados do local, do dia. De qualquer forma, eu quero agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade que vocês me deram de estar construindo a minha própria vida. Muito obrigado.